Se você me perguntasse há alguns meses atrás se eu penso em morar fora do Brasil, eu diria que não, de jeito nenhum. E hoje minha resposta é diferente. Por que será, né? Vou contar tudo no vídeo de hoje. Hey, gêmeos e gêmeas, aqui é a Bi e eu, junto com a minha irmã gêmea Gi, somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E o teor do vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu sei que esse canal é sobre inglês, nosso principal objetivo é ensinar inglês de forma descomplicada e caminhar junto com você até a fluência, mas eu também acho que há espaço aqui para que a gente converse sobre assuntos que dizem respeito, ou que pelo menos interessam pessoas que estão com vontade de falar inglês e que querem aprender a falar inglês. As pessoas não querem de fato só aprender a falar inglês, elas querem o resultado que falar inglês traz, né? A liberdade que falar inglês traz. Elas querem talvez conseguir ler um livro em inglês, assistir um filme, uma série, escutar uma música e entender, ou indo um pouquinho mais além, conseguir crescer profissionalmente, viajar com segurança, talvez até morar em outros países. E é justamente por isso que eu quero trazer esse vídeo aqui. Eu pensei muito, inclusive, viu, se eu deveria ou não gravar esse vídeo, se não estava muito cedo para falar sobre isso. Mas eu acho que aqui a gente tem uma relação aberta, então eu quero sim conversar e talvez estimular você a pensar também se o seu sonho é de fato morar para sempre no Brasil ou se o seu sonho é de fato morar para sempre em algum outro país fora do Brasil. Por que você quer morar nesse país fora do Brasil? Eu acho que é uma discussão que vai ser enriquecedora tanto para mim, que vou abrir meu coração aqui, quanto para você que vai escutar o que eu tenho para falar. Mas antes de mais nada, se você gosta desse canal, tanto dos conteúdos de inglês quanto dos conteúdos de vida, né, enfim, deixe seu like e não deixe de se inscrever, tá bom? Assim você consegue apoiar o nosso trabalho. Mas como eu disse lá no comecinho do vídeo, se você me perguntasse há algum tempinho atrás, Bi, você tem vontade de morar fora do país? A minha resposta seria sim, categoricamente não. Eu inclusive comprei, estou aqui na sala da minha casa, que eu comprei e reformei no Brasil, e eu falaria assim, não, com certeza não, eu quero conseguir ter condições para viajar, para levar minha família para viajar, conhecer o mundo, mas o meu lugar é no Brasil. E eu responderia que não por vários motivos. Porque eu gosto muito da comida do Brasil, eu gosto muito do clima do Brasil, e o principal deles por conta da minha família. Eu diria, eu não consigo me ver longe da minha mãe, do meu pai, da minha avó, eu quero conseguir ver minha avó envelhecer, eu quero que meus filhos cresçam perto dos avós, da bisavó, enfim, da família por parte do Davi também, que é meu esposo. Então, essa seria a minha resposta, e não, de jeito nenhum. Acontece que algumas conversas que eu fui tendo com pessoas que são bem importantes para mim, uma delas o meu sócio, se você não sabe, eu e a Gi, nós temos um sócio, o Rodrigo Vinhas, e assim, além de sócio, ele é muito nosso amigo, e eu lembro que a gente estava reunido num grupo de negócios que ele lidera, e a gente conversou ali, uma conversa informal, eu, a Gi, a Lilian, ele, a Gil, que é uma pessoa que trabalha com a gente, justamente sobre isso. E aí eu falei, não moraria fora do país. Ele falou, você tem certeza, Bi? Mas você não pensa na segurança, você não pensa, enfim, nas oportunidades que seus filhos vão ter? E aquilo ali plantou uma sementinha em mim, eu comecei a ficar pensando. Se vocês não sabem, a Gi, minha irmã, ela tem muita vontade de se mudar para fora do país. Ela e o Andy, o marido dela, eles provavelmente vão fazer isso em algum momento da vida. E eu comecei a pesquisar, enfim, e realmente eu parei para pensar que eu gosto muito de morar no Brasil, eu gosto muito de estar no Brasil, eu amo a comida, amo o clima, amo as pessoas, mas em termos de constituir família, penso que hoje em dia sou só eu e o Davi, mas realmente eu não sei se eu me sinto tão segura assim no Brasil. O Brasil ele é um país muito incrível, se você tem uma boa condição financeira, você consegue sim ter uma vida muito boa, mas eu acho que talvez o Brasil não seja um país de tantas oportunidades. Então eu penso que, pensando na minha segurança e na do Davi, talvez morar em um outro país, um pouco mais seguro, com um pouquinho mais de qualidade de vida, com um gap menor, né, um distanciamento entre o rico e o pobre menor, isso trouxesse mais segurança para nossa vida. E eu também penso para quando a gente tiver filhos, as oportunidades que eles vão ter. Eu e o Davi, a gente já tem acordado que a gente quer que os nossos filhos não façam faculdade no Brasil, a gente quer que eles façam faculdade fora do Brasil, para que eles tenham mais oportunidades, com mais facilidade de conseguir empregos fora do Brasil. E a gente pensou, se a gente quer que os nossos filhos não morem aqui, em um momento ou outro, a gente vai estar ficando longe dos nossos filhos, se a gente decidir continuar no Brasil. Então a gente prefere ficar longe do nosso pai e da nossa mãe, da nossa família, mas no futuro conseguir estar perto dos filhos sempre, ou fazer uma troca, né? A gente escolhe ficar perto da família agora, mas no futuro vai mandar os filhos para fora porque a gente entende que vai ser melhor para eles. Não que se você fizer faculdade no Brasil você não possa morar fora, tá? Mas querendo ou não é mais fácil se você já é educado naquele contexto, já tem a sua formação naquele contexto, você já sai empregado da faculdade, você constrói sua carreira direto no outro país, né?
Mas eu pensei nisso, sabe? E assim, eu tenho refletido que o Brasil não é um país tão fácil em termos de oportunidade. Um jovem que se forma nos Estados Unidos, sei lá, vou pegar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que se formou em business. Se formou em business, no primeiro emprego ele já ganhava $3.000, logo passou a ganhar $5.000, e não só ele, os demais colegas de turma também. E com esse dinheiro ele já conseguiu comprar o próprio carro, alugar um apartamento legal, juntar muito dinheiro. E eu sei que para o jovem no Brasil não é tão simples assim, né? O jovem sair da faculdade formado, já ganhando bem, já conseguindo talvez se sustentar sozinho, sendo mais independente dos pais, porque é a questão das oportunidades mesmo. O Brasil é um país de menos oportunidades que talvez os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, alguns países da Europa. Então eu tenho refletido muito sobre isso, em relação à segurança pessoal que eu e o Davi queremos ter na nossa vida, em relação à segurança que eu quero ter quando eu for ter filhos, que é um momento que a cada vez se aproxima, né? E também no futuro dos meus filhos, o que eu quero conseguir proporcionar para eles e como eu quero que eles tenham mais oportunidades, tá? E aí entra na conversa mais uma questão. Muitas pessoas que querem se mudar para outros países, um dos jeitos mais fáceis é você se matricular em algum tipo de curso, uma pós-graduação, uma faculdade, um curso livre que seja, e assim você consegue o diploma de estudante, fica morando no país e você pode tentar aplicar por uma permanência permanência mais fixa, né, uma permanência definitiva, ou enfim, um período de permanência maior. Ou então você está ali estudando e você consegue talvez um emprego, a empresa te ajuda a conseguir um visto de trabalho e depois também aplicar para uma permanência. Então, tem vários jeitos de você conseguir ir para um país, e muitas pessoas que vão para um país vão buscando renda nesse país em questão, o que acaba tornando às vezes o processo um pouquinho mais difícil no começo, mas a longo prazo é bom, né? Você vai ganhar no dinheiro que você está gastando. Tá gastando em dólar, vai ganhar em dólar. Tá gastando em euro, vai ganhar em euro. E no meu caso, no Davi, a nossa fonte de renda é em real, né? Porque a gente ganha aqui com o YouTube, com o nosso curso online, que é o nosso trabalho principal, né? Enfim, nós temos um curso de inglês online, o English. Então, essa é uma das outras questões que eu levantei, né? Quando eu tava, inclusive, conversando com meu sócio, conversei com o Davi. Pô, mas mesmo eu ganhando em real, vale a pena eu dividir meu dinheiro em 4, em 5, em 7 para morar em outro país? Essa conta fecha? E o meu sócio falou algo bem sábio. Sim, a conta fecha, porque às vezes vale mais a pena ganhar menos proporcionalmente em um outro país, mas conseguir ter essa segurança, essa qualidade de vida, talvez uma educação gratuita e de qualidade para os seus filhos, oportunidades para eles quando chegar a hora deles, enfim, envelhecer num país que se preocupa mais com a qualidade de vida da população como um todo. Então, assim, gente, eu amo muito o Brasil. Não tô falando que eu vou mudar do Brasil, mas tô falando que sim, estou considerando ver que opções eu gostaria. Na verdade, vocês sabem, né, que meu país xodó é a Austrália. Mas só pra ir compartilhando com vocês esses pensamentos. Talvez se você nunca pensou em morar fora do país, pensar sobre essas questões, né? Até que ponto é tão ruim assim estar longe da família. A Lud, que ensina alemão no Instagram, é bastante nossa amiga, assim, conversei bastante com ela. Ela mora na Alemanha e uma vez eu vi um stories que ela fez bem legal, que perguntaram: você não se sente sozinha na Alemanha? E ela falou: não, porque eu aprendi a diferença entre amor e dependência. Quando você ama, você sente saudade. Quando você é dependente, você sente solidão. E eu amo minha família, mas eu não sou dependente da minha família. Então acho que eu sentiria saudade, mas graças a Deus eu consigo mandar eles para perto de mim, ou eles mesmos, meu pai e minha mãe, conseguem pagar a passagem para vir me visitar, enfim. Então eu pensei sobre isso, o quesito família tem pesado menos para mim. E cada vez mais eu tenho entendido que a minha família de fato é o Davi, né? Meu marido, que a gente vai ter os nossos filhos. E ele super embarca comigo em qualquer uma, inclusive até pensando em Austrália. O Davi já morou na Austrália, ele ama o país. Né, amor? Você não ama a Austrália? Sim. Ele tá ali na sala, gente, eu tô aqui na sala, tendo um bom bate-papo, é como se a gente estivesse assim, ó, conversando, tomando uma aguinha e batendo papo sobre o que tá passando na minha cabeça. Mas então, em relação à família, isso foi ficando um pouquinho mais resolvido no meu coração, entende? Eu não vou deixar de estar em contato, de amar, e inclusive vi muitas pessoas falando que o tempo que estão com a família, quando eles moram longe da família, acaba se tornando um tempo ainda mais precioso, porque você vai querer simplesmente desfrutar das coisas boas, vai ser mais tolerante a problemas, porque você não quer usar aquele tempo limitado que você tem de forma ruim. Em relação ao trabalho com a Gi, a gente consegue também orquestrar estando à distância, enfim. Tudo é comunicável, né? Vocês vão entender, vocês vão acompanhar tudo que vai acontecendo. Mas não tô aqui anunciando mudança, nada disso, tá? Só tô falando de sentimentos que estão surgindo no meu coração. Cada vez mais eu tenho percebido que morar no Brasil e criar filhos no Brasil
E não só criar filhos, mas já no contexto de agora, é muito caro. No Brasil é fácil se viver bem quando você tem muito dinheiro. Agora, se você não tem muito dinheiro, não é tão fácil. E mesmo se você tenha muito dinheiro, é muito caro. É muito caro viver com segurança, é muito caro viver num lugar que tem espaço, é muito caro pagar por uma boa educação, é muito caro ter acesso a uma boa saúde, né? Pagando convênio caro. Mas a questão é essa, o meu coração foi ficando mais bem resolvido em relação a essa coisa da saudade, da dependência da família. Cada vez mais eu fui percebendo que ter uma vida boa no Brasil, uma vida segura e proporcionar uma vida boa para os meus filhos em termos de educação e de segurança no Brasil é muito caro. E também fui percebendo o que eu quero oferecer de oportunidades para eles quando eles crescerem, sabe? Tanto de estudo quanto de conseguir se desenvolver profissionalmente de forma um pouquinho menos tensa do que aqui no Brasil. Eu quero que eles tenham mais liberdade de escolher o que eles querem fazer. Eu sinto que no Brasil isso tem melhorado, mas ainda assim existem carreiras que são tidas como as carreiras que vão te permitir, sei lá, ter uma boa vida, e carreiras que você tá fadado a, por exemplo, não conseguir se desenvolver. Ser professor mesmo é uma delas. Eu tive dificuldade no começo da jornada de me tornar professora, até em relação à minha família, por medo da minha família. Isso que eu tenho educadores. Minha mãe é professora e ela temia por mim, porque ela sabe que a realidade não é fácil. Então eu queria que meus filhos tivessem a liberdade de ser o que eles querem ser e conseguirem viver do amor deles, entendeu? Da grande paixão deles. E nesse momento eu sou muito grata, inclusive, por falar inglês, porque só porque eu falo inglês eu consigo visionar tudo isso. Porque, por exemplo, se eu fosse me mudar para a Austrália, com certeza seria com visto de estudante, eu entraria em algum curso livre, enfim, alguma formação para professores, enfim, sempre bom, né? Estudar mais, e eu só conseguiria entrar porque eu ia conseguir tirar uma boa nota no exame de proficiência de inglês. Você precisa, para conseguir um visto de estudante, fazer um exame de proficiência. Você precisa, para conseguir um visto de negócios, fazer um exame de proficiência e apresentar para sua empresa. Então, como o inglês ele abre portas, né? Como o inglês de fato traz liberdade. A gente fala aqui no Gêmeos do Inglês, 2021 é o ano da liberdade, e de fato o inglês ele é um idioma que traz liberdade de escolha para sua vida. Então, em termos de família, fui ficando mais bem resolvida. Em termos de segurança, cada vez mais isso me atrai mais estar em um país mais seguro, me atrai mais estar em um país de mais oportunidades. E em questão de dinheiro, mesmo que eu ganhe em real, mesmo que eu tenha que dividir, sei lá, meu salário em 4, em 5, ainda assim a conta vale a pena. Por quê? Porque eu posso proporcionalmente ter menos luxos em outro país, mas é porque em outro país o gap é menor, a diferença social é menor. Então você consegue viver de forma mais igual a toda a população, porque toda a população como um todo é muito respaldada, ou pelo governo, ou pela profissão que tem, porque tem oportunidades. Então isso foi chamando cada vez mais minha atenção também, sabe? E aí eu tô nesse processo. Talvez isso te ajude também a você pensar, né? O que você quer pro seu futuro, se você quer ficar pra sempre no Brasil e tá tudo bem, vai viajar muito, vai precisar de inglês também. Ou se você, como eu, tá cada vez mais pensando que talvez essa não seja a sua escolha. E eu também sou a favor de experimentar. Pode ser que eu e Davi a gente se decida depois, daqui a um tempo, sei lá, se mudar pra Austrália, fazer um teste, se a gente amar, a gente continua, se não amar, volta. Eu acho que a gente tem que se permitir experimentar coisas e buscar uma vida extraordinária. A nossa vida é uma só, a gente tem que buscar viver ela ao máximo, não simplesmente existir, de fato viver. Tem uma música que eu gosto muito, acho que é do One Republic, que é I Lived. É bem isso. With every broken bone, I swear I lived. Com cada osso quebrado, eu juro, eu vivi. Eu quero viver, eu quero experimentar. Eu não quero chegar lá no final da vida pensando no que eu poderia ter feito, que vida eu poderia ter tido, que vida eu poderia ter oferecido para os meus filhos. Então, é isso que tá me fazendo pensar se é no Brasil que eu quero que eles cresçam, entendeu? O que mais me prende no Brasil é minha família. Mas pensando na família que eu estou constituindo com o Davi, talvez o melhor para eles não seja estar aqui, entende? Enfim, é muito difícil, muito complexo. Quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha. Eu sei que vocês iam amar se a gente mudasse, porque ia ser stories na gringo o tempo inteiro, vídeo na gringo o tempo inteiro. E eu também gosto muito, porque eu nunca morei fora, né? E eu nunca tive que fazer intercâmbio para aprender a falar inglês. Então não pense que morar fora vai ser a solução para o seu inglês. Muito pelo contrário. Falar inglês vai ser a solução se você planeja morar fora. Vai ser o que vai te ajudar a morar fora. E eu acho que também tem que ter um alinhamento muito grande entre os parceiros, né? No caso, eu e o Davi, a gente tá muito alinhado, a gente trabalha juntos aqui com Gêmeos do Inglês. Isso é uma das vantagens também, eu amo meu trabalho, por isso eu conseguiria mudar sem ter que mudar de trabalho, simplesmente mudar de local. Tem a questão financeira, né? Querendo ou não, que você divide o seu dinheiro, mas tudo bem.
se valer a pena, né, você estar no lugar que você quer estar. Uma dica também que me deram que é muito importante que você veja é pensar em quanto você ganharia ali em relação ao salário mínimo. Por exemplo, vou pegar um valor redondo, uma pessoa que ganha 10 mil reais no Brasil ganha 10 vezes o salário mínimo. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ganha, sei lá, o salário mínimo na Austrália é 3 mil dólares, né, amor? Sim. Uma pessoa que ganha 6 mil dólares na Austrália é 2 vezes o salário mínimo, mas ela vive muito bem, porque o salário mínimo na Austrália, de fato, permite que você viva bem. O salário mínimo no Brasil não é tão fiel assim, né? Se uma família vive só com salário mínimo, ela vai ter que ter muitas restrições que talvez uma família australiana com salário mínimo não tenha. Então, ver o quanto o salário que você vai ter representa em relação ao salário mínimo do país, e você percebe que quanto mais desenvolvido, menos vezes o seu salário é em relação ao salário mínimo, e quanto mais não desenvolvido o país, mais vezes o salário mínimo você tem que ganhar para ter uma vida mais digna, entende? No Brasil, uma família que ganha 10 mil ganha 10 vezes o salário mínimo. Na Austrália, uma família que ganha 6 mil ganha 2 vezes e vive muito bem, tem casa, tem carro. Então isso é uma coisa a se pensar para você ver o nível de desenvolvimento de um país. E outra coisa também são os impostos, o quanto você vai ter que pagar de imposto nesse país. Tem impostos, tem países que os impostos são muito altos e aí vai ser muito árduo para você viver. Mas tem países que não, isso pode te ajudar na sua escolha. Por exemplo, a Alemanha eu sei que é um país de impostos altíssimos. Na Austrália os impostos não são tão altos assim, no Canadá não tão altos assim. Uma outra coisa legal de se analisar é tentar mudar para um país que seja mais multicultural. Por exemplo, eu amo os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é um país tão multicultural. Se você for ver, Canadá é um país muito mais aberto, muito mais receptivo em termos de emprego, em termos de amizade para estrangeiros. Na Austrália, 25% da população é estrangeira. Na Austrália é um país super multicultural, aceita muito bem. Então, isso é um outro ponto a se analisar também, o quanto o país te aceita bem ou não. Analisar o custo de vida que você vai ter que ter no Brasil para ver se você consegue bancar, mantendo o seu trabalho no Brasil. Agora, muitas pessoas estão trabalhando de casa. Ou então, as oportunidades que você teria se mudando para outro país e tendo a fonte de renda ali. Enfim, vai pensando. Eu tô dividindo aqui os meus pensamentos. Eu amo o Brasil, mas eu não acho que o Brasil é o país que mais me oferece segurança e que mais me oferece oportunidade de oferecer segurança, uma boa infraestrutura e educação e boas experiências para os meus filhos e oportunidades quando eles crescerem. E eu também tenho vontade de me aventurar, né? De viver, de ver o que eu acho, qualquer coisa voltar. Enfim, eu acho que se a gente mudasse, a gente ia deixar nossa casa no Airbnb, não ia alugar ela fixa para se eu precisasse, eu conseguisse voltar, enfim. Então é isso, me contem aqui o que vocês acham, se vocês gostariam que a gente morasse em algum outro país, que país, se você tem vontade, se essa conversa também te fez pensar sobre isso, essa questão de dependência de amor, enfim. E eu acho que foi um tempo mais de bate-papo aqui, para me abrir com vocês, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo na nossa vida. Eu acho que o mais legal de tudo nesse canal é que a gente não ensina só inglês, a gente compartilha a vida. Eu acho que se não fosse para compartilhar a vida, não faria sentido nenhum estar aqui. E é isso. Tô pensando em relação à família, em relação aos meus futuros filhos, em relação aos sonhos que eu tenho, as experiências que eu quero ter. E se for pra morar em outro país, eu quero morar em um país que brilhe meu olho, que eu ame, assim, que eu fale, meu Deus, eu amo. Hoje em dia esse país é a Austrália, mas vamos ver, não tem nada certo, nada. Eu tô começando a ter esses pensamentos agora, mas quis dividir com vocês. Você achou legal, amor, que eu dividi com a galera? Isso? Sim. Davi, sim? Não? Sim? Não? Você moraria na Austrália, amor? Yep. Você acha que você gostaria? Yep. Viu só? Tem que estar na mesma página que o companheiro também. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem. Eu quero muita opinião de vocês. Sejam meus conselheiros. Deixe seu like no vídeo e até o próximo. Take care!